que o plano espiritual maior esteja conosco na tarde de hoje, orientando os nossos trabalhos. Eu acho que cabe aqui uma rápida palavra do porquê desse evento. Nós temos lido pela imprensa que já começou aquela formação de pessoas que cada vez que se fala em Constituição, cada vez que se fala em se mexer na Constituição, em reforma constitucional, sempre se juntam, né, assim, os chamados os aborteiros para fazer as suas campanhas pró-aborto. E nesse momento, nós espíritas sentimos que estava na hora de voltarmos à luta. Há muito tempo, há muitas décadas, que nós espíritas não vínhamos a público para mostrar a nossa posição. Então é para isso que nós resolvemos fazer esse evento. Nós estamos aqui para mostrar, nós somos radicalmente contra o aborto, nós temos as nossas razões, nós estamos aqui para dizer por quê dessa nossa postura. Isso há muitas décadas que nós não saímos das nossas, dos nossos centros, das nossas casas. Então está na hora de nós também abrirmos um pouco para fora e mostrar para o grande público o nosso pensamento. E escolhemos este local, escolhemos aqui o Salão Freitas Nobre da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, porque nós nos orgulhamos de ter tido um político como foi o doutor Freitas Nobre. Grande advogado, grande político, grande defensor da vida, um homem que lutou acima de tudo, não apenas pela vida, mas pela qualidade da vida do povo brasileiro. Então, esse evento, além de ser a primeira postura pública dos espíritas contra o aborto, é também a nossa homenagem ao doutor Freitas Nobre. E para isso, nós vamos convidar a viúva do doutor Freitas Nobre, a doutora Marlene Nobre, que ela vai abrir o nosso programa da tarde de hoje. Prezados amigos, companheiros de ideal, trazemos hoje a nossa mensagem muito clara em favor da vida. E por quê? A senadora Eva Blay está lutando pela descriminalização do aborto e, igualmente, para possibilitar a todas as mulheres gestantes, indistintamente, o direito de abortar, não importa por que motivo. Esse projeto já está sendo analisado pelo Senado, vai ser analisado pela Câmara e depois vai à sanção presidencial, se tiver aprovação em ambas as câmaras. Meus amigos, imaginemos um passeio ecológico em que crianças estão aprendendo a amar a natureza, abraçando árvores para sentir-lhes a seiva, observando as florinhas singelas do campo, as borboletas multicores, os patinhos à beira da lagoa, os animais domésticos, e elas se entusiasmam e os olhinhos cintilam quando, em meio às gárrulas crianças, uma menininha se solta do meio deles, indo na direção do professor para perguntar-lhe alguma coisa. Em meio do caminho, em virtude das folhagens muito robustas, ela pisa num ovo. E espantada e ao mesmo tempo desesperada, ela observa que pisara num patinho em formação, quase vida.
ela toma-se de pavor e corre na direção do professor. E ele a recebe dizendo: não chore, você não teve a intenção. Estamos ensinando ecologia às nossas crianças. Dentro da nossa Constituição, é crime inafiançável quando se matam os passarinhos. É crime quando se extingue o mico-leão dourado. Mas na nossa Constituição ainda não existe a defesa inconteste do ser humano, que é infinitamente superior aos seus inferiores da natureza. O direito à vida desde a concepção. O indivíduo desde a concepção. Por isso, meus amigos, nós saímos a campo para reivindicar a vida para o ser humano desde a concepção. E por quê? Porque o livro dos Espíritos é muito claro quando diz: quando as ideias boas se retraem, as ignorantes tomam conta, se multiplicam. Nós temos de dizer quais são as ideias boas que o Espiritismo traz. Que a vida preexiste ao nascimento e sobrevive após a morte. Que a vida, embora não possa ser definida pelos cientistas, ela está indissoluvelmente ligada ao espírito, porque é o espírito que vive e vivifica por alguns instantes a matéria. Dizem aqueles que não são capazes de defender o ovo do homem, o embrião do homem, que não tem misericórdia pelo embrião. Dizem eles que ainda não temos vida e que a vida pode ser disponível. Mas onde está a definição da vida? Quais são as forças que entram na biogênese? Quais são as forças que entram desde a concepção para a formação de um novo ser? Sim, meus amigos, nós temos de marcar presença com as ideias boas que o Espiritismo traz. Que a alma sobrevive ao corpo e que existe antes da sua formação. E igualmente, meus amigos, tem sido lembrado que as mulheres são donas do ser que se forma no seu ventre. A mulher não é dona do ovo, o homem não é dono do ovo e o médico não é dono do ovo. A mulher é usufrutuária dos seus gametas e deve cuidar dos seus gametas. É por isso que os espíritas são a favor da anticoncepção, a favor da contracepção. Porque a mulher tem o direito de usufruir dos seus gametas e de utilizá-los segundo a sua responsabilidade. Nós somos a favor do sexo responsável. Quando se diz que o aborto mata muitas mulheres, nós estamos partindo de um sofisma errado. Porque nós não podemos defender o assassinato de um ser que não pode se defender e, portanto, é o mais terrível dos morticínios. A mulher que morre a partir daí, ela está realmente dentro de um processo esquizofrênico, errôneo, porque ela está partindo para a destruição de um ser dentro dela mesma e que provavelmente a está levando para essa destruição. Somos a favor de uma ecologia profunda que envolva o próprio ser humano. Somos a favor de que a mulher defenda os seus gametas através da anticoncepção. Somos a favor da educação, educação no mais amplo nível, desde o curso primário,
a fim de que as mulheres possam utilizar o seu corpo dignamente, com responsabilidade. É partir de premissa errada dizer que muitas mulheres são mortas praticando o aborto, porque nós não podemos partir de um crime para justificar o outro crime. Assim, meus amigos, quando Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício, o mestre estava se dirigindo à nossa consciência para dizer que, nesse caso do aborto, a mulher precisa ter misericórdia e o médico também, porque está em formação um ser que não depende dela, que não depende de ninguém, que está muito acima das próprias aquisições humanas. Assim sendo, meus amigos, aqui estamos. E quando nos dizem que o aborto eugênico é chamado de aborto terapêutico, nós repetimos como o professor Jérôme Lejeune, quando ele diz: desde quando matar 100% é terapia? Como é que o médico pode dizer que o aborto é terapêutico se ele está matando e, portanto, se ele está indo frontalmente contrário a tudo que ele aprendeu, a tudo que se constitui a glória da sua própria profissão? Assim, pois, o aborto eugênico que prevê a morte dos seres deficientes, e já existe um projeto de uma deputada dizendo que até o 6º mês pode-se retirar uma criança deficiente, e com abertura para tanto, nós devemos dizer: piedade e misericórdia para os embriões, piedade e misericórdia para o ser deficiente, porque ele é um espírito imortal que está realizando uma tarefa única e sagrada, a do seu próprio aperfeiçoamento, que somente a Deus é possível fazer viver, porque só Deus tem a sagrada fagulha da criação em plano maior. Que não interfira o homem na cocriação em plano menor, porque vamos sofrer muito se assim nós nos conduzirmos nesta vida. Boa tarde. E depois de ouvir a Marlene, que como mulher médica espírita trouxe uma série de informações que atingiu o nosso raciocínio e a nossa emoção, tratando de um assunto tão importante que para alguns, infelizmente, na sociedade de hoje é muito comum. Mas para o espírita e para aquele que é responsável pela passagem das ideias espíritas para o mundo, a coisa é um pouco diferente, porque ela se estabelece numa visão muito transcendente. Não é o fato em si que nos interessa, é toda a consequência da coisa em função do próprio rumo da humanidade, dos compromissos que nós temos que assumir em relação aos erros e acertos que nós desenvolvemos no curso da vida. Se há algo que a doutrina espírita trabalha com primor, com prioridade e com carinho, é a questão da valorização da vida. O Livro dos Espíritos é um verdadeiro tratado, numa visão de uma nova mentalidade do homem a respeito de uma melhor qualidade de vida. Essa qualidade de vida, segundo algumas correntes existentes na Terra, está baseada apenas na melhoria física, no aperfeiçoamento da informática ou coisa assim. Mas quando se fala em qualidade de vida na visão espírita, significa todo ser que preexiste desde a sua criação e todo ser que é um vir a ser por toda a eternidade. Daí a questão de qualidade de vida se assentar em outros valores, se fundamentar num aspecto ético-moral, acima de tudo, vendo não só a posição da pessoa em relação ao fato ou o interesse que ela desenvolve na tentativa de fazer alguma coisa, mas toda a consequência que isso gera em prejuízo de todos aqueles que são afetados por esses atos, e em prejuízo da própria sociedade, que não mudando a maneira de ver, continua, como diz Kardec no último capítulo da Gênesis, no Sinal dos Tempos, retardando gradativamente. Isto é,
transferindo para cada vez mais longe a possibilidade de conquistar a felicidade de forma mais rápida. Então a USA, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, se envolve, evidentemente, e participa com muita simpatia, e é uma obrigação até, por ser uma representante da doutrina e do pensamento espírita, nessa campanha que começa a se desenvolver hoje nesta casa. É evidente que esta campanha, para vingar, ela vai depender da participação de cada um. Se nós ficarmos aqui apenas avaliando a beleza da proposta e ficarmos, em termos de consciência, analisando de que nós devemos tomar uma posição, isso tudo não significará nada, absolutamente nada, se não houver por parte de cada um de nós o mínimo que for possível, em função da condição de cada um, para se desenvolver um processo de que essa posição espírita possa ser reconhecida e conhecida também, mais diretamente, principalmente pelos legisladores da nossa terra. E além do trabalho que nós tentamos desenvolver e precisamos continuar a desenvolver nas casas espíritas, no sentido de mostrar que a valorização da vida é básica na proposta espírita, nós temos que, como cidadãos, desenvolver o processo de participação na vida, até de uma participação política no bom sentido, nos tornarmos verdadeiramente participantes de uma cidadania, não só na casa espírita, falando dos temas de fraternidade, desenvolvendo discursos sobre a solidariedade, mas partirmos cada um do nosso modo na captação de assinaturas numa lista, de desenvolver palestras nas casas espíritas para esclarecer o público da importância do momento, tudo isso é uma obrigação nossa. E a Federação, a Associação Médica Espírita e a USE, nada mais estão fazendo do que se conscientizando da grande responsabilidade que pesa sobre seus ombros, no sentido de marcar a presença no mundo de hoje, para mostrar que o Espiritismo tem realmente uma proposta vantajosa, valiosa e perfeitamente ajustada aos princípios e fundamentos do próprio Evangelho de Jesus. Caros irmãos, boa tarde. Que a paz de Jesus continue reinando em nossos corações, hoje e sempre. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, diante de um fato de tão magna gravidade, não poderia deixar de estar aqui, nesse auditório público, cujo patrono leva o nome de um grande batalhador, quando esteve entre nós, não só como parlamentar, não só pela sua cultura jurídica, mas acima de tudo, pela sua defesa à vida, pelo seu princípio esposado como espírita lúcido e consciente. E nós, meditando um pouco sobre a história do Brasil, a etnia do seu povo, a sua implicação de responsabilidade espiritual, sendo assim o fiador da divulgação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e para tanto, cognominado na Pátria Maior, como coração do mundo e pátria do Evangelho, nós não podemos permitir que, numa possível alteração do Código da Constituição, seja inserido um instrumento que, ao invés de pugnar, privilegiar a vida, estaremos trucidando criaturas sem condições de defesa. Para tanto, nós trouxemos algumas ideias grafadas nesse papel, à guisa de uma melhor conceituação que nós espíritas e, sobretudo, membros da Federação, temos a respeito do aborto, esta prática criminosa. E assim sendo, vamos lê-lo. O aborto. De todos os crimes que se praticam na terra, um nos repugna pela sua brutalidade e insensibilidade, o aborto delituoso. Este tipo de crime injustificável não permite à vítima condição de defesa, pois não tem braços fortes para se proteger e nem boca para protestar contra o atentado à vida. Tudo se passa com naturalidade, com as mais cínicas e sórdidas desculpas
para se verem livres de um fardo indesejável, assemelhando um monstro a roubar a paz da inconsequente praticante. O revoltante crime ocorre dentro das entranhas da mãe, no santuário da vida física, o útero materno, sobre as mais díspares desculpas. A bestialidade chega às raias da loucura, pois julgam que o aborto é um poderoso meio de conter a expansão demográfica, apoiado por profissionais da saúde e até mesmo por homens públicos. Os grupos feministas, onde predomina uma exacerbação do direito da liberdade, julgam que as mulheres têm o livre direito de dispor do seu corpo como melhor lhes aprouver, e assim, do alto de sua disposição interior, determinam interromper uma gravidez que possa deformar seu corpo ou causar qualquer transtorno à sua vida privada. Sem darem conta que estão praticando o hediondo crime, isto em muitas das vezes sob o beneplácito da própria família. A sociedade supõe que um feto, nos seus primeiros tempos, não tem vida. Ledo engano. Julgo que toda família de boa formação moral tem todo o direito de estabelecer o tamanho de sua prole, conforme o seu desejo e agrado, e de acordo com as suas posses pecuniárias. O planejamento familiar, nestas condições, é um dispositivo respeitado e não implica no uso do crime como o aborto delituoso. Há muitas formas de evitar a gravidez, seja por meios mecânicos ou químicos. As mulheres têm um amplo leque para escolherem aqueles que melhor lhes satisfaçam, sem precisar macular suas consciências como criminosas vulgares. No Brasil, o aborto tomou um surto epidêmico, uma verdadeira indústria abortiva, pois clínicas e hospitais inescrupulosos ganham rios de dinheiro à custa de trucidar indefesas vidas, sem dizer de profissionais da medicina, com flagrantes desvios de suas sagradas funções. No entanto, hábeis aborteiros, parteiras, enfermeiras e toda uma classe de paramédicos se banham num mar de sangue de inocentes como abutres repelentes. Esse malsinado comércio atinge cifras alarmantes, pois mais de 3 milhões de abortos são praticados anualmente aqui no Brasil, embora tolerado pelos órgãos governamentais que fazem vistas grossas a esse tão nefasto crime, que às vezes supera em números guerras de ódios e de confrontos a interesses mesquinhos. Pois bem, hoje querem colocar na Constituição a prática legal do aborto. Todo um aparato se mobiliza, lobbies poderosos saem a campo, grupos corporativistas, associações de classe se arregimentam para não perder a batalha. Entretanto, diga-se de passagem, tem muitos inimigos mortais para se degladiarem. Por exemplo, nós espíritas, de formação cristã, nos opomos veementemente quanto a essa famigerada regulamentação na Constituição, pois a prática do aborto, como meio anticonceptivo, não pode ter amparo legal, e a Constituição brasileira é um diploma que deve assegurar a todo cidadão o direito à vida, e vida já existe desde os primeiros momentos da concepção. Não vamos permitir, num país de forte vocação cristã, um retrocesso nas conquistas individuais. Embora estejamos engajados como terceiros mundistas na qualidade de vida material, nossa conquista no campo da ética e da moral nos situa entre os melhores do mundo, e não vamos baixar o nível, sobretudo quando estamos às portas do terceiro milênio, que nos aguarda uma civilização mais apurada espiritualmente falando. E não vamos deixar este lixo em cargo criminoso como herança de nossos desatinos morais.
Meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, prezados confrades, eu não podia deixar de atender a este honroso convite para comparecer a este movimento magnífico, extremamente oportuno, de reação contra um crime que se quer perpetrar contra o país, a nação brasileira, o povo brasileiro, um povo tão bom, um povo espiritualista, um povo caridoso, um povo que ama a Deus, procurando convencê-lo de que o abortamento deve ser uma prática instituída, institucionalizada, cohonestada, legalizada, descriminalizada. Sem dúvida, todos aqueles que me antecederam e que discorreram de uma forma tão brilhante, tão bonita, tão convincente, tão lógica e até mesmo irrefutável, desnecessário seria que eu acrescentasse mais alguma coisa. Todavia, queria chamar a atenção para alguns pontos, apenas, pelo menos para marcar a minha presença aqui, junto com estes companheiros e junto com todos vocês. O médico, o que se diz, como bem foi colocado aqui, que o aborto está sendo produzido em larga escala neste país e que por isso mesmo tem causado alta mortalidade entre as gestantes submetidas ao processo do aborto, porque este aborto está sendo realizado sem os mínimos cuidados, sem os mínimos requisitos indispensáveis para assegurar à abortante a preservação da sua vida, ou, no mínimo, a preservação da incolumidade do seu estado físico e mental. Ora, e se então intenta legalizar o aborto para permitir que se realize aqui, como em alguns países da Europa e como em alguns estados da nação americana do norte, que se possa oferecer aos pretendentes ao aborto uma assistência, uma monitoração médica especializada, a fim de se minimizar os riscos de mortalidade materna nestas intervenções. Ora, como bem foi colocado aqui, o médico, ele é formado, é instruído para salvar e preservar vidas, jamais para colocar o seu adestramento, a sua especialidade, a sua ciência a serviço do homicídio contra a vida. Por outro lado, também temos que levar em conta, se quisermos raciocinar pelo ponto de vista material, puro, psicológico, qualquer corrente psicológica, psicanalista, sabe que o futuro emocional de uma criatura pode ser afetado gravemente pelo estado emocional de uma gestante durante a sua gestação, o que quer dizer que o feto é vivo, tem consciência, sente, analisa e, portanto, pode ser traumatizado por ações vibratórias de pensamento, de comportamento, de estado de alma, não só da gestante, não só de sua mãe, como também do ambiente onde a sua mãe está. Ora, isso demonstra que ele é uma pessoa, porque ele já é sensível às coisas que sucedem em torno dele.
até mesmo a uma certa distância. E podemos ainda sermos mais enfáticos diante deste argumento, porque hoje, inclusive, existem estudos que mostram que desde a fase embrionária, o novo ser pode ser gravemente afetado por quaisquer circunstâncias que possam influir na sua formação física e psíquica, mostrando que é gente, que é alguém que ali está. Portanto, nós, independentemente da nossa formação religiosa, filosófica, científica, nós não podemos pactuar com isto que se está procurando instalar em nosso país, o homicídio impune. De Jesus, mantenha-se com todos, agora e sempre. Nós nos lembramos, há mais ou menos 5 anos passados, quando um grupo de pessoas, um grupo formado na Federação Espírita, nós em conjunto estudávamos algumas orientações dos espíritas para que fossem colocadas na Constituição do Brasil, pois estávamos às vésperas da mudança da nossa Constituição. Na época, um dos projetos entre os 9, um deles era o aborto, o outro era a eutanásia, a pena de morte, e outro que demos também muita importância seriam as colônias agrícolas e também as prisões que hoje no Brasil passam por esse caos, e outros projetos. Tentamos 2 parlamentares que nós temos conhecimento que são espíritas, fazem seus trabalhos particularmente, e eles não quiseram assumir a responsabilidade, acovardando-se para mostrar ao público que eles realmente eram espíritas, pois tinham receio de perderem votos em eleições futuras. E naquela época, o nosso saudoso amigo, irmão, companheiro Freitas Nobre participou ativamente e conseguiu reduzir um pouco aqueles 9 projetos e fazê-los chegar a Brasília através de Paz de Andrade e também de outros amigos, e tudo aconteceu de uma maneira muito pequena diante da grandiosidade que é a posição e a postura do espírita diante da sociedade brasileira. Passados estes 5 anos, nós temos o dissabor de observar alguns projetos sendo conduzidos para estudos, entre eles um deles que dentro da fase de até 12 meses da gestação, o aborto poderia ser institucionalizado no país. Outro, como já mencionado aqui, até o 6º mês poderia ser institucionalizado. E paralelamente a isso, nós temos observado em alguns estados do nosso país, e no estado de São Paulo, um apoio velado de alguns segmentos da mídia, através de jornais, televisão, revistas, e isto está tomando uma certa proporção que vem de encontro aos lobbies que estão sendo feitos em Brasília. Os lobbies que trazem os interesses de verdadeiros mercenários, que explorando o aborto, estão querendo oferir grandes quantias financeiras com a legalização do aborto, esquecendo-se do ser humano, esquecendo-se da mulher, esquecendo-se daquele espírito que espera muitas vezes a oportunidade de vir ao mundo, e naquele momento, através de um ato criminoso, alguns querem que seja paralisada esta oportunidade da sua vivência. Além do egoísmo, a falta de caridade, e além da falta de caridade, a falta de estrutura e de conhecimento destas próprias mães que farão o aborto, dos médicos que estão participando, médicos, enfermeiras e todos os interessados, porque eles estão participando de um processo que eles não conseguem nem imaginar as consequências a nível espiritual. E nesse momento, hoje é um dia de muita alegria a todos nós, porque o movimento espírita, que sempre está um pouco acanhado a nível das suas colocações públicas, hoje dá o primeiro passo,
publicamente estamos todos aderindo a este projeto. O Estado de São Paulo, através da União das Sociedades Espíritas, da Associação Médico Espírita e da Federação Espírita do Estado de São Paulo, dá este primeiro grande passo. Mas o que nós estamos esperando com este passo? Um movimento onde algumas pessoas reunidas diante de uma população de quase 160 milhões de pessoas? Não. Nós estamos dando o primeiro passo da conscientização. A partir de hoje, cada um de todos os presentes, nós seremos os polos multiplicadores. E ontem, às 23h20, fiz questão de marcar o horário, tive uma grande notícia a respeito também do aborto, porque há 10 dias atrás, quando nós estávamos nos engajando nesta campanha e para este dia, nós, através do Disque Espiritismo, que hoje tem milhares de pessoas que o ouvem diariamente, nós vínhamos trabalhando junto à Rádio e TV Associados para que pudéssemos fazer uma pequena colocação sobre o aborto diariamente. Para isso, eles precisariam tirar durante esse período a merchandising que fazem, precisariam tirar o seu nome para abrir o espaço. E isto, nós tivemos diversas conversas nesses 10 dias. E ontem, finalmente, conseguimos que a partir do dia 4 de novembro, todos os dias, nós vamos poder pelo menos falar uma frase no começo ou ao final. Respeite a Deus, valorize a vida e diga não ao aborto. Com isso, nós estamos querendo mostrar um exemplo. Nós tivemos que fazer reuniões com empresários, pois eles não são espíritas, mas com a perseverança, com a força que a própria espiritualidade dá a cada um de nós quando estamos na busca da causa nobre, nós acabamos convencendo a eles. E por que nós estamos trazendo esse fato? Porque nós sabemos que quando cada um de todos os companheiros aqui presentes for conduzir esta mensagem nos seus ambientes de trabalho, quando levar esta mensagem aos seus amigos e parentes, muitas pessoas vão até dar aquele sorriso irônico, vão alguns levar na caçoada. Nós não temos que nos preocupar com isso. Nós estamos com a nossa consciência tranquila, porque estamos sendo aqueles que estão levando a pequena semente. Se essa semente estiver dentro de um solo fértil, ela dará frutos. E amanhã, quando nós estivermos na espiritualidade e todos os conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxe, fez com que tivéssemos as condições de, neste momento, levarmos essa informação não só ao Estado de São Paulo, mas nós vamos procurar levar isto muito mais adiante. Os jornais espíritas, o Semeador, o Jornal Espírita, a Folha Espírita, levarão essas mensagens a todo o Brasil a partir de agora. E cada um de nós, levando esta pequena mensagem, levando essas listas, porque com estas listas nós vamos procurar adesões para termos força para levá-las a Brasília. Nós sabemos que muitas pessoas que são mal intencionadas, quando nós formos falar em nome da doutrina espírita, vão perguntar, mas está falando em nome de quantas pessoas? 10, 20 ou 30? E nós queremos levar milhares de assinaturas, para com isso mostrarmos que há uma força atrás, há uma conscientização de um grupo de pessoas que valoriza a vida, que não só valoriza a vida, mas que faz com que cada minuto de nossa vida seja um minuto à busca da nossa evolução espiritual e não apenas para pensarmos, seria tão bom se não fizessem isso. Eles não farão isso se nós nos movimentarmos. E esta é a grande colocação que temos a fazer hoje. Vamos nos imbuir, vamos passar a todos os nossos companheiros e aí sim estaremos fazendo a nossa parte conscientemente e com perseverança conseguiremos atingir objetivos que jamais poderíamos imaginar atingi-los. E assim o meio espírita estará dando o seu quinhão e cada um de nós dando aquela força com aquele lema: vamos respeitar ao Criador, vamos valorizar a vida e vamos dizer não ao aborto. Boa tarde a todos. É com grande emoção que nós ocupamos esse espaço de cidadania, esse espaço que nos foi dado. A bem que vale dizer que um plebiscito ou uma discussão a respeito de bens indisponíveis como é a vida, não é algo que agrade aos nossos olhos, aos nossos ouvidos ou aos nossos corações.
a vida é bem indisponível e deve ser preservada a qualquer custo. Vale aqui colocar o nosso grito veemente contra a eventual aprovação de uma lei que permita o assassinato de pessoas intraútero, porque o sistema jurídico já considera o indivíduo ou a pessoa a partir da carga genética, ou da semente, ou das predisposições genéticas que ela carrega no ovo intrauterinamente. As provas de paternidade, a exemplo, através das técnicas de DNA, são amplamente consideradas na caracterização do indivíduo, na identificação, na impressão digital, de tal forma que, numa grande contradição, as nossas leis aprovariam a extirpação da vida desse que está sendo considerado como indivíduo já portador de todas as potencialidades humanas em desenvolvimento, já intraútero. Vale dizer que esse movimento contra o aborto, pela valorização da vida uterina, antes de ser um movimento coercitivo, ele deve ser um movimento educativo, porque deve sair de cada um de nós a ideia concreta e o saber do porquê da necessidade de nós preservarmos a vida intraútero. A necessidade de nós sabermos que a Organização Mundial de Saúde, a nível de saúde pública, define a legalização do aborto como o atestado franco da impotência política ou da política de contracepção numa sociedade. Qualquer país desenvolvido que tivesse uma política decente de reprodução consciente, seja através de métodos contraceptivos, seja através de amparo à cidadania, seja de amparo psicológico à pessoa humana como ser integral. Qualquer país desenvolvido que tivesse esses alicerces em seu sistema de saúde jamais aprovaria uma lei de aborto, porque para tal não haveria necessidade. Portanto, mais uma vez frisando, a lei do aborto é o atestado de incompetência de uma política de saúde pró-concepção, anticoncepção. Numa segunda instância, vale dizer que, quando a mulher está grávida, tem um concepto intrauterinamente, o fluxo hormonal sanguíneo predispõe seu psiquismo a uma sensibilidade à flor da pele. Tanto assim que o pré-menstruo é álibi na justiça, porque a mulher, ela pode, no pré-menstruo, estar com a emotividade além da razão e cometer atitudes impensadas. Mas o pré-menstruo é a simulação de uma gravidez. Portanto, entraria a nossa justiça mais uma vez numa contradição aprovando o aborto, já que quando a mulher, ela concede o aborto do ser que está concebendo, ela está com a emotividade à flor da pele, com francos fenômenos psicossomáticos norteando sua cabeça, com os preconceitos sociais ou familiares daquela gestação, desnorteada, sem saber o porquê de aquilo estar acontecendo. Então nós espíritas, além de uma postura coercitiva, temos que assumir uma postura educativa. E meus irmãos, boa tarde, que Jesus esteja conosco agora e sempre. Nós que passamos uma semana ou mais incentivando os nossos grupos, as nossas classes de alunos, para que prestigiassem e comparecessem a este ato público, onde se deflagra uma campanha contra emendas ou tentativas de emendas constitucionais no âmbito do Congresso Nacional, tendo em vista a legalização do aborto. Nós que nos empenhamos durante toda essa semana passada, agora nos encontramos
quase que em dificuldade para dizer alguma coisa, depois do muito que já foi falado a respeito da significação da vida, deste valor inestimável que é a vida humana. Nós gostaríamos, então, de dizer a cada um, a cada qual que aqui compareceu, da sua responsabilidade, da responsabilidade pessoal de cada um de nós que aqui nos encontramos, porque é muito importante que cada pessoa que compareceu a este ato se desdobre e multiplique o seu trabalho, o seu serviço, através da coleta de assinaturas contra estes movimentos que está havendo no Congresso Nacional. Nós, espíritas, somos reencarnacionistas por opção. Nós adotamos a filosofia reencarnacionista. E dentro dos princípios filosóficos que orientam a nossa doutrina, nós temos naquela parte da axiologia que fala do bem, do bom e do justo. Então nós estamos com a melhor causa, porque nós estamos empenhados na realização do bem. Nós estamos empenhados na realização do justo. Nós estamos empenhados naquele advir que todos nós esperamos que se concretize em relação aos prognósticos feitos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que o Brasil será realmente a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Mas o Brasil não poderá ser pátria do Evangelho e coração do mundo se nós não nos empenharmos, se nós não fizermos, cada qual de nós, o nosso papel, não participarmos ativamente desta luta, neste contexto ambíguo que vive o nosso país. Jesus disse: é necessário que venha o escândalo. E nós estamos num instante de transformação. Tudo se transforma com alta velocidade. E o escândalo está aí. É do remoer das coisas menores que surgirão os ideais maiores. É do expungir, expurgar aquilo que não convém a cada um de nós, como seres humanos, como pais de famílias, como mães que muitas das senhoras são, como filhas e filhos. Não convém a nós, como família, que alguém venha dentro de nosso lar defender os propósitos do aborto. Não convém a nós, porque seria participar, ainda que por omissão, seria participar de um movimento que visa a consolidar, a constituir em direito aquilo que sempre se constituiu em crime. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar este posicionamento. Respeitamos sim, como espíritas que somos, temos por mercê respeitarmos todos os pontos de vista que se nos contraponham, mas temos também o direito de lutar contra eles, de trabalhar contra eles, e é para isto que nós estamos aqui reunidos. E a direção do movimento espírita, que não é do nosso plano, mas é do plano maior, esta direção do movimento espírita depõe na responsabilidade de cada um dos senhores e das senhoras este trabalho que há de redundar na sufocação ou no sufocamento destes propósitos
malévolos, desses propósitos malignos, destes propósitos anticristãos, destes propósitos inaceitáveis e antijurídicos até o momento. E se até hoje o Brasil se sobressaiu como uma nação cristã, não é agora que nós vamos abaixar a cabeça e aceitar que se faça ao contrário, que se vire a nossa nação de ponta cabeça. Nós não aceitaremos. E contamos com a participação de cada qual das senhoras e dos senhores. Que cada um seja uma bandeira erguida. Cada um de nós sejamos uma bandeira levantada. A bandeira da vida, a bandeira do progresso, a bandeira do bem, a bandeira da justiça, a bandeira da vida, a bandeira do progresso, a bandeira do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito obrigado.